Nós que somos pais, né? Hoje convencionou-se comemorar o Dia dos Pais e eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor uma palavra que pudesse, né, ir ao nosso encontro, e Deus me direcionou num texto lá em 1 Reis, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao 4, e nessa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre as instruções cruciais de um pai a um filho. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, o capítulo 1 de Reis relata um momento em que um dos filhos de Davi se levanta para tentar usurpar e assumir o lugar de seu pai, enquanto seu pai ainda estava vivo. O nome dele era Adonias. Muitas coisas acontecem e Davi então é instigado a chamar Salomão e dar a Salomão a responsabilidade do reino. E depois que passa esse evento, então no capítulo 2 nós temos aí as últimas ordens que Davi ele passa a dar ao seu filho Salomão, que vai suceder ele no trono. Então nós vamos ler essa passagem e ouvir aqui o que diz. 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Meu Pai, diante da Tua presença, rogamos mais uma vez, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a sermos, Deus, aqui instruídos por Ti nessa noite. Eu te peço e sei que o Senhor fará bem mais, porque Tu és Deus que socorre o fraco e aflito e que dá luz no caminho da Tua igreja. E eu te peço, ajuda-nos, Senhor. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a sabedoria que nós, como pais, devemos deixar para os nossos filhos. Você que está me ouvindo nesse momento, você que já é pai e você que é um pai em potencial, que provavelmente vai ser pai mais adiante. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade diante dos filhos que o Senhor nos deu. E quer estejamos conscientes disso ou não, nós estamos ensinando com a nossa vida, com aquilo que falamos e com aquilo que agimos, ensinando aos nossos filhos como proceder e o que fazer. Tudo o que fazemos deixa uma marca, irmãos, indelével na vida dos nossos filhos. Vez ou outra eu vejo os meus meninos agindo, falando, gostando de coisas que eu gosto. E isso é muito natural. Quando nós temos essa convivência com os nossos filhos, nós passamos para eles aquilo que gostamos, os nossos valores, até mesmo os nossos trejeitos, algumas coisas que a gente faz. E isso, irmãos, fica gravado na vida deles. Eles vão levar consigo isso para toda a vida. Nossos hábitos, os nossos gostos, que são naturalmente passados para eles. Às vezes até a comida, né? Se bem que lá em casa meus meninos têm gostado de comer sopa, né? E eu acho que eles puxaram mais a Mirelle nesse sentido do que a mim. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um texto em que revela as últimas palavras de um grande homem de Deus, Davi, o homem segundo o coração do Senhor, o homem que tomou a frente do povo de Deus, homem de batalha, homem que estava a todo momento ouvindo da parte de Deus a direção. Não era um homem perfeito, porque nós conhecemos muito bem a biografia de Davi, sabemos, irmãos,
de que ele falhou, e falhou feio. Mas as últimas palavras de Davi aqui, irmãos, são palavras que nos chamam a atenção, porque são cruciais para que o seu filho, Salomão, pudesse dar continuidade àquilo que Davi havia começado. Então Davi está na sua velhice, e ele dá a seu filho Salomão algumas instruções cruciais que nós iremos meditar nelas nessa noite. As palavras de Davi, elas, na verdade, sintetizam a sabedoria de toda uma vida, uma sabedoria de um pai que agora tem diante de si um filho, que tem a missão de levar adiante aquilo que ele começou. Então, meus irmãos, ao ler essas palavras, ao observar essas palavras, nós temos que olhar aqui com muito cuidado, porque cada palavrinha aqui que o cronista, aquele que escreveu essa passagem, colocou, revela aquilo de mais valioso que Davi tinha para passar ao seu filho. Por isso que essas instruções aqui são instruções cruciais, são instruções que os filhos precisam ouvir e que os pais precisam saber dar aos seus filhos. Irmão, Salomão deveria guardar a lei do Senhor e, consequentemente, ele manteria a aliança com Deus, o pacto firmado com Deus. A lei do Senhor, que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, especialmente ali através dos mandamentos dados a Deus por Moisés, irmãos, eram as condições para que o povo pudesse se manter fiel à aliança com o Senhor. E no contexto de Davi, essa lei continua válida, essa lei continua sendo observada como condição para que a bênção de Deus estivesse sobre o seu povo. Se o povo obedecesse à lei, obedecesse aquilo que o Senhor havia determinado, o povo estaria debaixo da bênção. O rei reinaria com prosperidade e bênção. Mas se ele se desviasse, irmãos, as consequências, as maldições cairiam sobre o rei. Era assim que naquele tempo Deus se relacionava com o seu povo. Havia uma lei e o povo deveria obedecer, atentar para essa lei para estar debaixo da bênção de Deus. E quando Davi já estava velho, diz Davi, diz o texto, que ele reconhece que os seus dias mortais já estão chegando ao fim. Ou seja, ele já via diante de si o final da sua vida, a sepultura que lhe aguardava. E Davi, então, instrui a Salomão, que Salomão observe a lei do Senhor, para que a bênção de Deus esteja sobre a vida dele. Veja o que Salomão diz a Davi no versículo 3. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. O que é que Salomão está lembrando a Davi? O que é que Davi está lembrando a Salomão? Salomão, não saia do pacto. Se mantenha numa aliança com Deus. Se mantenha num relacionamento fiel para com o Senhor, que você vai ser abençoado naquilo que você tem a fazer. Nós devemos, meus irmãos, instruir nossos filhos a se manterem firmes na aliança com Deus, a fim de que eles gozem a bênção do Senhor. E antes que você ache que eu estou me referindo aqui à aliança que Davi tinha nas mesmas condições e nos mesmos termos, nós precisamos lembrar ao nosso coração que nós vivemos hoje uma nova aliança, que é simbolizada aqui através do sangue, do vinho, que representa o sangue, e do pão, que representa o corpo. Nós estamos numa nova aliança, onde a lei que nós precisamos observar, o nosso Senhor Jesus Cristo observou e cumpriu fielmente tudo aquilo que Deus exige. De maneira que quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, nós entramos então num relacionamento com Deus, e nós gozamos de todas as bênçãos da aliança que Deus tem para nós, não observando a lei, porque ninguém pode se manter em paz com Deus observando a lei, porque a lei traz sobre nós morte, porque ela revela o quão pecaminoso é o nosso coração e nos afasta do Senhor. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus e vemos, irmãos, nele o cumprimento da lei, aquele que obedece perfeitamente à lei do Senhor, nós entramos num relacionamento de paz com Deus. Nós éramos inimigos e agora nós passamos a ser amigos de Deus através da fé que depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo.
Você que é pai, entenda uma coisa nessa noite: você é um cristão. E nós devemos ensinar aos nossos filhos a se manterem fiéis nessa aliança com Deus, mas não ensinando a eles que eles precisam ser perfeitos, que eles têm que carregar algo que é insuportável para a vida de qualquer ser humano, que é ser perfeito diante de Deus. Ninguém pode ser, mas nós precisamos mostrar a eles uma coisa: que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, Ele tomou sobre si a nossa vida, irmãos, e Ele cumpriu fielmente a lei do Senhor, e quando fez isso, irmãos, nos colocou em paz com Deus, estabeleceu uma nova aliança através do seu sangue. Meus irmãos, nós devemos instruir os nossos filhos a se manterem firmes na aliança com Deus, porque só assim é que eles podem gozar a bênção do Senhor. Amém? Então é essa lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite. É essa lição que eu queria instruir um pouco mais a você, a partir do que Davi aqui ensina a Salomão, para que você possa viver e realizar e fazer aquilo que, como pai, todos nós temos a responsabilidade de fazer. Então, como é que nós devemos instruir os nossos filhos? Instruir os nossos filhos para que eles se mantenham firmes na aliança com o Senhor, para que eles tenham vida próspera, para que eles sejam abençoados, para que eles possam lembrar de nós, porque eles vão guardar no seu coração as instruções que nós temos para passar para eles. Como nós devemos, então, dar essas instruções? Eu penso que aqui Davi vai nos ensinar muito bem como é que nós devemos fazer isso. Então vamos observar. Primeira coisa, irmãos, as instruções que nós devemos dar devem ser dadas em momento oportuno. Ou seja, precisamos estar atentos para perceber o momento certo de instruir os nossos filhos naquilo que eles precisam aprender. Tem coisas que os nossos filhos, irmãos, ainda pequenos, não adianta a gente ensinar eles, sabe por quê? Porque eles não têm maturidade ainda para compreender. E muitas vezes nós como pais, ou como pai, o homem, nós muitas vezes não temos ainda a experiência para ensinar aos nossos filhos. Tem coisas que lá na velhice, lá no finalzinho da nossa vida, é que nós iremos dar instrução e dar aos nossos filhos, teremos condições de instruí-los corretamente. Então, devemos, irmãos, observar esses momentos oportunos. E quais são esses momentos oportunos? Primeiro deles, a instrução, irmãos, ela é necessária quando o fim da vida se aproxima. O momento oportuno é o momento em que olhamos no espelho para nós mesmos e percebemos que já estamos cansados. Que percebemos que precisamos instruir os nossos filhos porque nós partiremos e eles vão ficar. E nós precisamos orientá-los para que eles possam continuar nos caminhos do Senhor, para que mais adiante, quando nós nos encontrarmos novamente na ressurreição, possamos encontrá-los no caminho do Senhor. A instrução é necessária quando o fim da vida se aproxima. O escritor aqui destaca para nós, irmãos, que as instruções que Davi dar a Salomão foram dadas no momento em que ele já estava cansado, no momento em que o seu corpo desfalecia. Se você ler o capítulo 1, Davi estava tão cansado, irmãos, que ele sentia muito frio. Foi necessário providenciar uma pessoa, uma mulher, para poder aquecer Davi, devido já ao seu corpo fraco, devido já à sua saúde, que não era a mesma de outrora. Irmãos, diz no versículo 1 o seguinte, observe aí capítulo 2, versículo 1, 1 Reis 2, 1. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo... Meus irmãos, o texto nos diz aqui que quando se aproximava, o quê? O dia da morte de Davi. Quem está dizendo isso aqui, irmãos, não é Davi. Quem está dizendo isso aqui é o cronista. Foi aquele que escreveu esse texto. E ele está nos dizendo isso aqui para deixar muito claro a importância dessas palavras que Davi está deixando aqui para o seu filho. Porque, irmãos, no momento em que a morte vai se aproximando e nós pensamos, meu Deus, o que eu tenho para dizer aos meus filhos, nós claramente pensamos naquilo que é o mais importante, daquilo que eles precisam saber, das últimas instruções que eles precisam ter sobre si, ter no seu coração, para poder se conduzirem de forma agradável ao Senhor. Davi, irmãos, quer que Salomão ele permaneça na aliança.
assim como é o desejo de todos nós, né, meus irmãos? O nosso grande esforço para com os nossos filhos é para que eles cresçam e permaneçam no caminho do Senhor. É uma grande alegria ao coração de todos os pais, é poder olhar para os seus filhos e vê-los andando, trilhando no caminho da aliança, em paz com Deus, confiantes em Cristo Jesus. Você que é filho, entenda isso. A maior bênção que você pode dar ao coração do seu pai, que é um crente de verdade, é percorrer o caminho que ele tem instruído você, o caminho da sabedoria, da paz com Deus, do relacionamento com Deus. Certo servo do Senhor do passado disse o seguinte: ame a Deus e faça o que quiseres. A primeira vez que eu ouvi essa frase, atribuída a Santo Agostinho, eu fiquei surpreso, porque eu imaginei, na minha inocência, ame a Deus, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou até pecar. Na verdade, irmãos, quanto mais amamos a Deus, mais nos parecemos com Ele e mais nos afastamos do pecado. Meus irmãos, o que os nossos pais, o que nós queremos que os nossos filhos façam, e o que os pais querem que nós façamos como filhos, é que amemos a Deus, que cresçamos no amor do Senhor, porque quando isso aumentar em nossa vida, quanto mais desejarmos estar em aliança com Deus, num relacionamento com Deus, irmãos, mais debaixo da bênção os filhos viverão e nós viveremos. Eu sei que a gente se esforça tanto para dar aos nossos filhos uma condição adequada, ter um curso bom, né, ter um bom emprego, ser alguém respeitável, mas do que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta os nossos filhos serem doutores com uma boa vida, né, tendo do bom e do melhor, e no final de tudo, a gente não vai se encontrar com eles, porque eles não trilharam o caminho da aliança, porque eles não se mantiveram na aliança do Senhor, porque eles rejeitaram a Cristo Jesus, quando deveriam confiar em Cristo Jesus. Pais, nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos e perceber os momentos oportunos para dar a eles a instrução para que eles continuem firmes na aliança com o Senhor. Além, irmãos, do momento quando a morte se aproxima, a instrução também é necessária quando nós queremos preparar os nossos filhos para o futuro. A instrução é necessária para que nós possamos abrir os olhos dos nossos filhos e mostrar a eles algo que nós já experimentamos. Uma das grandes tolices da juventude é porque todo jovem acha que não precisa ouvir os pais, que já sabem para onde vão, que vão percorrer a melhor vida. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E a velhice, irmãos, está carregada de experiência. E os nossos pais, naturalmente, viveram coisas que nós não vivemos. E que eles vão dizer para nós: olha, meu filho, cuidado com isso, porque eu já passei por aí. Tem um buraco aí na frente, você vai cair, então atente para o que eu estou lhe dizendo. Irmão, Salomão, ele tomaria o lugar de Davi. E era uma grande responsabilidade que Salomão receberia do pai. E para que isso acontecesse da forma que agradasse a Deus, era necessário que Salomão atentasse para aquilo que Davi estava dizendo. Se teve um momento, irmãos, em que Salomão deveria estar com todos os seus ouvidos abertos e percebendo os detalhes do que lhe era dito, foi exatamente nesse momento. No momento em que Davi já se aproximava da morte, e Davi vai dar as últimas instruções a Salomão, para que Salomão pudesse se conduzir com sabedoria no governo, na administração do povo de Deus. Meus irmãos, nenhum de nós vai viver para sempre, não é verdade? Nós somos conscientes disso. Se tem um povo que tem consciência de que a vida eterna, pelo menos enquanto o pecado estiver aqui conosco, não vai existir nessa existência, né? Nós viveremos eternamente quando formos completamente transformados. Mas, enquanto vivermos aqui, estamos todos os dias dando um passo em direção ao fim que todos nós iremos experimentar, a morte. Irmãos, e nós precisamos aproveitar bem a maturidade que Deus tem nos dado. Você que já é um pai experimentado, você que já viveu aí uma vida que, quando olha pelo retrovisor, vê que muitas experiências você passou, essas suas experiências não são e nem foram vãs,
porque elas servem para que você ensine os seus filhos no caminho do Senhor, ensine a eles o caminho que agrada ao Senhor. Meus irmãos, precisamos aproveitar essa maturidade que Deus tem nos dado, para ensinar a sabedoria aos nossos filhos, uma sabedoria que vem do nosso desejo de vivermos fielmente na palavra aquilo que Deus nos ensinou, não uma sabedoria do mundo, destituída de Deus, mas uma sabedoria que é aprendida quando nós alimentamos a nossa alma com a palavra, quando pedimos ao Espírito Santo que nos guie nas direções, nas decisões que nós precisamos tomar. Meus queridos irmãos, na continuação dessa passagem, Davi, ele ainda nos mostra outra forma pela qual devemos instruir os nossos filhos. Primeiramente, vimos que nos momentos oportunos, aqui o momento oportuno era a velhice de Davi. Mas, além disso, irmãos, nossas instruções, elas devem ser dadas com encorajamento. Você que é pai, aprenda a encorajar seu filho. Aprenda a encorajar aqueles que Deus deu a você o privilégio e a honra de ter, seus filhos. Seja um encorajador para aquilo que Deus tem na vida dos seus filhos. E por que devemos fazer isso? Porque, irmãos, devemos encorajar os nossos filhos para a vida. Irmãos, os planos que Deus tem para o seu povo requer de nós coragem. Uma vez que assumimos o compromisso de estar fielmente na vontade de Deus, isso requer de nós também coragem. Porque muitas vezes, como dizemos, né, a rapadura é doce, é gostosinha, bem docinha, né? Mas ela é dura. E a gente precisa estar preparado para experimentá-la bem. Os nossos filhos precisam estar preparados para isso. E eu sei que quando eles olham mais adiante, veem as decisões que eles têm para tomar, muitas vezes eles se paralisam, eles ficam amedrontados, eles dizem, eu não vou conseguir, e é aí que você, como pai, precisa instruí-los no caminho do Senhor, para que eles entendam que na companhia de Deus, na aliança, fiéis na aliança com Deus, eles podem cumprir bem o que Deus tem para a vida deles. E o papel do pai, nesse momento, é muito importante. Irmãos, os fracos e medrosos, eles desistem dos desafios da vida, porque a vida traz muitos desafios, né? A vida muitas vezes exige que a gente saia de casa cedo, que a gente tenha que acordar cedo para trabalhar, né? Ainda na nossa juventude, e às vezes isso amedronta o coração. Irmãos, Davi começa suas ordens a Salomão, encorajando Salomão a ter coragem e agir como homem. Veja que coisa curiosa que Davi diz aqui a Salomão, versículo 2, diz assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está consciente, eu vou morrer, Salomão, eu vou morrer, eu já estou aqui cansado, já não tenho mais nem força para levantar minha espada, estou indo para a morte. Aí ele continua dizendo, portanto, Salomão, tenha coragem e seja homem. Irmão, por que ele não diz, tenha coragem, acabou, ele seja homem, porque o homem tem um papel, né, que a mulher não vai realizar, só o homem vai realizar, e Davi está dizendo, seja homem, tenha coragem, você vai ver o que está diante de si, planeje-se, seja líder, segure na cabeça, no chifre do boi, o boi é seu, mas segure no chifre do boi, porque a responsabilidade é sua, seja homem, é você que vai conduzir o povo, e você deve conduzir o povo em sabedoria. Meus irmãos, esse encorajamento nos lembra bem as instruções que Deus deu a Josué, é bem parecido, né? Lá em Josué capítulo 1, versículo 6, diz assim, Deus dizendo a Josué, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Olha que coisa, Davi está exatamente repetindo, aqui quase que nas mesmas palavras, ipsilíteres, quase dizendo a mesma coisa do que Deus disse a Josué. E Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. Davi diz, seja corajoso e seja homem, não seja um mariquinha não, que olha adiante, começa a tremer, não, eu estou com medo, não. Você tem que ser homem, seja líder. Meus irmãos, isso é encorajamento que a gente tem que dar aos nossos filhos, porque se a gente esperar que o mundo venha dar esse encorajamento, o mundo vai
fazer os nossos filhos serem homens fracos, né? A gente está vivendo aí uma revolução cultural, irmãos. Uma revolução cultural. Esses dias teve um filme, né, o filme da Barbie, né, que tem um personagem lá, para as meninas que devem conhecer muito bem, o tal do Ken, né? O Ken é o homem daquela historinha lá da Barbie. E se você vê o papel do Ken nesse filme, irmãos, é um papel de um homem tolo, indeciso, que não sabe tomar uma decisão, que a mulher, não, a mulher é forte, firme, é o homem a mulher no filme. Né? Se você é uma mulher que tem liderança, é firme, amém, mas entenda uma coisa, você nunca vai ser um homem, por mais que você queira que seja as coisas assim. Da mesma forma, você nunca vai ser uma águia, um elefante. Você não vai ser, né? Você pode até querer, mas em vez de voar, você vai se quebrar. Irmãos, o mundo tem tentado perverter as coisas, né? E o papel do homem, do sexo masculino, os nossos filhos têm sido bombardeados a serem medrosos, a não encararem desafios, a não terem uma palavra firme. Davi está dizendo a Salomão: Salomão, seja corajoso, não tenha medo, mas seja um homem, lidere, assuma a responsabilidade, pegue para si a responsabilidade de diga, eu vou agir como líder. Agora deixa eu lhe dizer, isso é um pai dizendo ao filho, e nós precisamos aprender com Davi, nós precisamos chegar para os nossos filhos, estar junto deles, e muitas vezes dizer, você não tem que ter medo não. Esses dias o meu pequeno chegou e disse assim: papai, tem uma barata morta atrás da porta. Agora ele não falou assim, ele falou: tem uma barata morta atrás da porta. E aí eu disse: e Bernardo, faça o seguinte, vá lá no banheiro, tem papel higiênico lá, pega o papel higiênico lá, dobra na sua mão, pega ela e faz assim, ó, pá, esmaga ela, enrola no papel e coloca lá no lixeiro. Eu, quando falei isso, eu pensei assim, ele não vai fazer isso. Quando eu procurei, depois que eu terminei de falar, procurei, ele já tinha, foi embora, botou uma balinha. Foi lá, pegou o papel, e eu só olhando, pegou o papel, foi lá, pegou a barata, pá, pegou lá, e chego, papai, botei a barata no lixo. Aí eu disse, chego batendo. Agora vai eu dizer, não, Bernardo, não faça isso. Esse bichinho pode pegar você. A gente precisa encorajar os nossos filhos. É claro que eu não vou colocar o meu filho no risco, mas uma coisa, uma barata, tem que aprender a pisar nela e guardar a irmãzinha dele, a mãe dele. Esse encorajamento que a gente tem que dar aos nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando aqui da minha vida com o meu filho, mas Deus tem coisa para os nossos filhos que nós precisamos prepará-los agora, instruindo a eles, para que eles não fiquem apavorados diante do que Deus tem para a vida deles, porque desafios vão vir, dificuldades vão vir, e eles não podem estar, como se isso não fosse acontecer, eles vão ter que encarar lutas e dificuldades, e eu digo mais, se quiserem crescer, porque quem não quer crescer, irmãos, vive dentro de uma redoma, sem lutas, sem dificuldades, isso não existe, né, irmãos? As provações servem para o crescimento e amadurecimento. O medo, irmãos, ele tem a capacidade de paralisar. E os nossos filhos, pela imaturidade, muitas vezes vão ter medo. Esses dias, lá na nossa casa, na área de serviço, tem uma câmera que a gente colocou lá. E essa câmera tem um sensor que toda vez que alguém passa, ela dá um apito, né? Só que eu tinha desinstalado o apito, só deixei a câmera. E quando foi esses dias, né, a gente já escutando os barulhos à noite, eu peguei e ativei o sensor para que disparasse. E aí, só que esqueci de avisar ao pessoal lá de casa. E aí, o que foi que aconteceu? Mariana vai andando à noite, né, lá na parte de trás. De repente, a câmera... Essa menina ficou desesperada. E ela disse, papai, a câmera ainda fica me seguindo com o olhão vermelho. E eu digo, pronto, agora... E ela ficou, irmãos, apavorada. Quando foi ontem, Mirelle falando para mim que estava disparando e tal, e ela estava na cozinha, eu disse, Mari, vai lá, abre a porta lá, vê aí se está disparando mesmo, mesmo sabendo que era só um disparo.
ela paralisou. Ela disse: papai, eu não consigo abrir essa porta, eu não vou abrir essa porta, papai, eu não vou conseguir. E nesse momento eu cheguei para ela: minha filha, você vai, que não vai acontecer nada. Não, mas não vai. Ela fica olhando, é muito feia, aquele olho vermelho me seguindo. O que é isso, irmãos? Medo que paralisa. Imagine Salomão olhando para o povo e dizendo o seguinte: eu não vou porque esse povo tem um coração duro, porque esse povo é difícil, porque são muitos os adversários. Aí Davi diz para eles: seja corajoso, seja um homem. É encorajamento, irmãos. A instrução crucial que precisamos dar aos nossos filhos e que Davi nos ensina aqui é encorajar os nossos filhos para os desafios que Deus tem para a vida deles, senão eles vão ficar parados. Senão eles não vão avançar, senão os seus filhos vão ficar o tempo todo debaixo ali das suas asas, e vai chegar um momento que você não vai aguentar, dizer: não faz nada não, não sai daí não. Precisamos instruí-los, irmãos, precisamos encorajar os nossos filhos. Mostre a seus filhos os desafios que Deus tem para ele, mostre. Se teve uma fase na minha vida, irmãos, que eu pude notar, hoje eu noto muito claramente, um amadurecimento na minha vida, foi quando eu saí lá do interior e vim sozinho morar numa cidade grande. E detalhe, com uma vida muito limitada, não tinha tantos recursos, minha família é grande, né, e eu não queria depender dos meus pais, porque eu sabia que não era só eu tinha outros irmãos. E quando eu vim para aqui, irmãos, eu tinha que me virar. Eu estava olhando para a minha vida e dizia: agora o que é que eu vou fazer? Irmãos, aquilo me instigou muito. Pensei em voltar para as asas dos meus pais muitas vezes. Vou voltar porque lá vai ser uma maravilha, comida na hora, roupinha lavada, casa para dormir, né, uma mesada para poder fazer as minhas coisas. Mas aí eu precisei amadurecer. Irmãos, e na vida a gente precisa dar essas experiências aos nossos filhos. Do contrário, sabe o que é que vai acontecer? Vão ser mimados, frágeis, menino que nunca andou na terra e que no dia que anda pega uma gripe, quase morre, né? A gente tem que deixar os meninos brincar de vez em quando na terra, para que os anticorpos, né, sejam fortalecidos. Assim, irmãos, também é na vida. A gente precisa deixar que eles experimentem algumas coisas. Agora, claro, você como pai, você já viveu muita coisa e você tem um dever diante do Senhor, ensinar ao seu filho, instruí-lo e dizer ao seu filho o que é que ele precisa fazer à luz da palavra e daquilo que Deus tem permitido na tua vida. Então encoraje seu filho, encoraje ele, aproveite os momentos oportunos para dar encorajamento, para lembrar aos seus filhos o que é que Deus tem para a vida deles, como eles precisam agir. Olha o que Davi está dizendo aqui a Salomão, é o mesmo que precisamos fazer hoje, encorajar os nossos filhos para os planos de Deus. Mas ainda em terceiro lugar, Davi nos mostra outra forma pela qual instruir os nossos filhos, né? E aí, ele instruindo a Salomão, ele nos ensina que as instruções, elas devem ser dadas com clareza de objetivo. Ou seja, precisamos dizer aos nossos filhos por que eles têm que fazer aquilo ali. E, detalhe, mostrando bem o caminho qual é. Mostrando bem esse caminho. Como instruir, então, com clareza? Como apresentar aos nossos filhos esse caminho de uma forma clara? Instrua, irmãos, com os preceitos que Deus já revelou na palavra. Você não tem que inventar nada de novo. O caminho da sabedoria está aqui, ó. Aquele que tem pouca sabedoria para entender o que tem acontecido na vida, peça a Deus, Tiago diz, e Ele vai lhe dar muita sabedoria. E se você quer saber o bom proceder que você deve ensinar ao seu filho, as decisões que ele precisa tomar, você não tem que inventar nada. Você só tem que conhecer a vontade do Senhor, instruir os seus filhos na vontade do Senhor. Salomão disse, irmãos, depois, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É agir, né, com o desejo de honrar a Deus. É o agir sempre em reverência ao Senhor, aquilo que Ele é e a sua vontade. Salomão diz que quando isso está no coração, e quando esse desejo, irmãos, ele é seguido com a obediência à revelação, à lei do Senhor, irmãos,
a gente vai percorrer o caminho, o bom caminho, o caminho da sabedoria, o caminho, irmãos, que vai honrar a Deus e que Deus vai nos abençoar. Olha o que Salomão lembra, ou melhor, o que Davi lembra a Salomão. Veja o que diz o versículo 3. Ele vai mostrar a Salomão a lei. Ele diz assim, aqui nas palavras de Davi, palavras cruciais para a vida de Salomão. Ele diz assim: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus. Olha como é que Davi está ensinando a Salomão. Salomão, você precisa se voltar para o mandamento do Senhor, para os preceitos do Senhor e buscar obedecê-lo. Porque se você obedecer os preceitos do Senhor, você vai ser próspero, Salomão. Você vai estar na bênção do Senhor. Meus irmãos, as bênçãos da aliança só seriam recebidas enquanto Salomão estivesse debaixo da vontade de Deus e guardasse os mandamentos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar que para guardar a lei do Senhor firmemente, nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo. Nós não temos que olhar para o mandamento do Senhor e buscar o mandamento de Deus, vivê-los em perfeição, porque ninguém vai conseguir fazer isso. Agora, nós temos um Deus que se encarnou e que cumpriu todos os preceitos da lei, para que pela fé nele, nós pudéssemos estar em paz com Deus, experimentando da benção do Senhor. Então, o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos de forma muito clara é Jesus. É Jesus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E uma vez que ele cumpre a lei, e nós queremos, irmãos, buscar viver a lei, nós precisamos olhar para Cristo. O que ele nos ensina, irmãos, é a vida que nos conduz pelo caminho reto, é a luz que nos guia, é a luz que clareia o nosso caminho para que a gente possa nos proceder aqui de forma agradável ao Senhor e experimentarmos então essas bênçãos. Instrua com instruções bem práticas também, porque eu sei que falar teoricamente é bem mais fácil. Ensinar os nossos filhos dizendo a eles, né, o que é que Jesus fez, quem foi Jesus, como a vida dele foi, isso é a parte fácil da história. Mas, irmãos, difícil é viver, E quando Davi se dirige a Salomão, ele não diz a Salomão que Salomão deve apenas saber dos preceitos, porque saber da aliança não quer dizer nada, saber quem é Jesus não quer dizer nada. Irmãos, é pelos frutos que conhecemos a árvore, é pelo que fazemos. Você me diz quem você é, mas eu sei quem você é pelo que você faz, pelos seus hábitos, por aquilo que você gosta, por aquilo que você rejeita. Meus queridos irmãos, veja o que diz ainda no versículo 3, na parte B, na continuação, Davi diz o seguinte a Salomão, né? Eu vou pegar do início do versículo 3, para a gente entender melhor. Ele diz assim: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus. Aí agora ele vai dizer como, né? Andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então, Davi diz a Salomão: Salomão, não saiba apenas o que Moisés disse, viva. Meus irmãos, essa instrução, nós podemos dizê-la para nós o seguinte: saiba o que Jesus viveu, saiba o que Jesus fez, mas viva o que Jesus ensinou. Porque aquele que ouve as palavras de Cristo Jesus e não as vive, é semelhante a um homem tolo que decidiu construir sua casa lá nas areias da praia de Cabo Branco. Sabe o que foi que aconteceu? Quando ele começou a levantar os muros caíram, porque lhe faltava fundamento. A vida de Jesus, irmãos, é a instrução que precisamos dar aos nossos filhos. E quanto mais de Cristo ensinamos, e com clareza, o que Ele quer, o que Ele fez, o que Ele desejou, irmãos, mais os nossos filhos serão abençoados. Esta é uma instrução crucial, que não pode faltar em nós como pais, no momento de instruir os nossos filhos. Meus queridos irmãos, Davi, ele mostra como isso deveria acontecer. Certa vez eu conversava com
um engenheiro, né? E ele dizia para mim como é importante o mestre de obras, né? O mestre de obras é aquele pedreiro que está dentro lá da construção. Ele não fez um curso universitário, mas ele sabe muito bem como sentar um tijolo, como preparar uma massa. A experiência deu ao mestre de obras, né, uma condição de perceber algumas coisas que o engenheiro que passou 4, 5 anos na universidade, teoricamente estudando, ele não é capaz de perceber. Inclusive, o Gediael, que é engenheiro aqui da nossa igreja, ele disse a mim que fez um curso para aprender a ser pedreiro. Ele é engenheiro, mas fez um curso para poder saber como é que mexe lá, como é que bota o tijolo no lugar. Por quê? Porque, irmãos, a universidade pode lhe dar a teoria, e você sai com muita teoria, mas o bom engenheiro une a teoria à prática. Ele precisa saber como é que a coisa acontece. Ele precisa ter a experiência. Meus irmãos, esse princípio também é válido para a nossa vida como cristãos. Podemos saber teologicamente quem foi Jesus, o que ele creu, o papel dele na história da redenção, mas isso não é suficiente se nós não estivermos determinados a viver, andar como Cristo andou, amar como Cristo amou, tomar a cruz e segui-lo como ele ordenou para nós, meus irmãos. Meus irmãos, meu irmão, você que é pai, seja um pai com conhecimento prático. Seja um pai com conhecimento prático, porque às vezes tem filhos que dizem assim: meu pai é uma bênção na igreja. Eu queria que ele nunca saísse da igreja, porque na igreja ele é um homem educado, porque na igreja ele fala baixo, porque na igreja ele tem domínio próprio, porque na igreja ele é carinhoso com mamãe. Tem filhos, irmãos, que às vezes dizem isso, viu? E querem que os seus pais morem na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em casa não são nada daquilo que são na igreja. A gente precisa, irmãos, não só conhecer, a gente precisa viver. E essa é a instrução que Salomão está recebendo. Davi está dizendo: ande nos preceitos do Senhor, né? Guarde, viva, experimente aquilo que Deus revelou a Moisés, porque assim tu estarás dentro da aliança. Fora disso, você estará distante de Deus, você estará em maldição, Salomão. E para a gente concluir aqui ainda essa passagem, irmãos, há uma outra forma que nós precisamos considerar no momento de instruir os nossos filhos, né? As instruções, elas devem ser dadas, irmãos, tendo em vista o bom resultado. As instruções que nós precisamos dar aos nossos filhos como pais, as instruções cruciais que eles precisam receber, precisam ser dadas mostrando a eles o fim. Meus irmãos, por que nossas instruções, elas devem então ter em vista esse bom resultado? Porque precisamos olhar lá para frente e dizer: minha filha e meu filho, observe o que tem lá na frente, porque o resultado de tudo que você vai viver agora é bom. Por quê? Primeiramente, irmãos, porque é desejo de todo pai que seus filhos levem adiante aquilo de bom que é ensinado por Deus, né? Por que é tão difícil a gente exortar um pai, irmãos? Às vezes chega pessoas para mim e dizem assim: pastor, o senhor precisa falar com fulano de tal, porque o filho dele, porque a filha dele é assim, assim, assado. E eu dentro de mim, essa pessoa não entende muito bem como é complicado você exortar um pai e uma mãe em relação à educação do filho. Sabe por quê? Porque não existe um pai ou uma mãe que pense que está fazendo o pior para os seus filhos. E quando a gente exorta uma mãe ou um pai, corrige, dizendo que está errado, a gente está tocando num ponto extremamente delicado. Você vai arrumar uma confusão. Porque por mais errado que você conheça alguém que está cuidando de forma errada do seu filho, ele está fazendo o melhor segundo o que ele pensa. Meus irmãos, nós devemos instruir
os nossos filhos, né? Devemos instruir apontando para o bom resultado, porque é desejo no coração de todo pai que o seu filho alcance um bom resultado, que o seu filho experimente no fim das suas decisões algo de bom. Mas além disso, irmãos, Deus ele promete abençoar todo aquele que guarda a aliança com Ele. Você guarda a aliança com o Senhor? Amém? Guardamos em Cristo Jesus. Cristo guarda por nós. Cristo cumpre por nós todos os preceitos da lei. Então, saiba de uma coisa, irmãos, Deus tem promessa para você. Então, nós precisamos lembrar aos nossos filhos que se eles se mantiverem em Cristo Jesus, há um bom resultado para a vida deles no final de tudo. Lá, veja o que diz os versículos 3, no finalzinho, e o versículo 4, para a gente encerrar. Diz assim, 3, lá no finalzinho, diz, assim por quê? Guardando os mandamentos, observando os mandamentos, ele diz, você será bem-sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Duas coisas que eu quero destacar para você. Primeiramente, a promessa da bênção aqui que viria se Salomão guardasse a lei do Senhor. Ele diz aqui, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ou seja, tem uma dúvida, Salomão, você precisa tomar uma decisão, atenta para a lei do Senhor, faz dela o norte, a luz para as tuas decisões, e sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido. Você vai agir de forma que Deus te abençoará. Mas aí é interessante que Davi aqui nos lembra a perspectiva do reinado eterno. Ou seja, não faltará descendentes, se eles seguirem, Davi, o teu caminho, Deus fala a Davi. Meus queridos irmãos, a permanência na aliança era a certeza da posteridade, que a posteridade de Davi seria abençoada. Há um bom resultado àqueles que se relacionam com Deus através da nova aliança. Deixa eu falar de uma forma mais clara para você. Há uma bênção para todos aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus, nos caminhos de Cristo Jesus, tem para você um galardão, uma coroa de vida, tem para você recompensa, que Deus tem para você, para todos aqueles que irão permanecer nos caminhos do Senhor. Pelo sangue de Cristo, irmãos, os nossos filhos, eles podem ter a certeza de que receberão no final de tudo, irmãos, o galardão e a recompensa que Deus tem para a vida deles. Agora nós precisamos, como pais, ensiná-los, instruí-los nessas informações cruciais à vida deles, de que eles não estão vivendo em vão, de que eles não estão seguindo apenas uma tradição, de que eles não estão apenas seguindo uma religião, porque os nossos filhos podem achar isso, que eles estão vindo para a igreja porque é a religião dos meus pais, porque eles estão vindo para a igreja porque eu não tenho outro programa para fazer, eu vou para a igreja. Nós precisamos mostrar a eles que vale a pena permanecer em Cristo Jesus, porque há bom resultado, porque esse é o bom resultado, irmãos, o galardão, a recompensa, a glória do Senhor para todos aqueles que permanecem, irmãos, nos caminhos de Cristo, que estabelece a nova aliança. Cristo, irmãos, nos deu como que um cartão de presente. Às vezes as lojas, eu não sei se hoje tem mais, faz tempo que eu vi, mas existem os cartões de presentes, Como é que funciona? Você vai na loja, aí você compra um cartãozinho e você paga um valor naquele cartão. E aí, ao invés de você comprar um presente específico para a pessoa que você quer abençoar, você simplesmente compra um cartão que funciona como um vale, onde ele, com aquele cartão pago, ele pode chegar na loja e comprar o que ele quiser. Meus irmãos, o que Cristo fez por nós foi exatamente nos dar um cartão de presente.
Ele morreu naquela cruz, estabeleceu uma nova aliança, cumpriu fielmente a lei do Senhor, para nos dar um cartão de presente, onde no final nós iremos, irmãos, sacar a glória de Deus, o galardão do Senhor, a recompensa que há para todos aqueles que permanecem fiéis, firmes em Cristo Jesus. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, para que eles não sejam religiosos, que vão para a igreja, que sabem da liturgia, que participam de uma atividade ou de outra, mas que o coração está distante do Senhor. A gente precisa, irmão, se desgastar ensinando isso. Davi aqui dá essa instrução nos últimos momentos da sua vida, porque essas instruções, irmãos, eram cruciais para que Salomão pudesse andar no caminho da sabedoria. Ensine seus filhos a esperar o bom resultado de Cristo. Às vezes na nossa geração, fast food, né, de comida rápida, onde a gente está com fome, a gente liga ali para um iFood e aí em 15 minutos a gente já está comendo, né? Imagina antigamente, que às vezes não tinha a carne pronta, tinha que ir caçar. Passava 2, 3 dias, aí um dia todinho caçando para poder comer no outro dia, né? Hoje, irmãos, não é assim. Hoje a coisa é muito rápida. E às vezes essa mentalidade está em muitos de nós em relação às coisas de Deus. A gente não quer se desgastar, a gente não quer ter a paciência para instruir. Está repetindo e dizendo a ele várias e várias vezes a mesma história para que ele possa aprender. Né? Você que é pai, você sabe quantos não você já disse. Fosse contar, hein, irmão Elias, será que caberia no livro quantidade de nãos? A gente diz tanto não aos nossos meninos, né? Não, não pode, não vá, não faça, não. Mas por que? Não, porque a gente está dizendo que o caminho não é esse, a gente precisa instruí-los. Meus queridos irmãos, a gente precisa se desgastar, para que eles possam olhar para diante e ver o resultado que há para todo aquele que permanece no Senhor. Como disse Paulo, em Cristo nosso Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão. E os nossos filhos precisam ser lembrados disso. Você como pai, aproveite a oportunidade para lembrar aos seus filhos, se você está no Senhor, seu trabalho não é vão. Você vai colher o que você está plantando agora, lembre a eles isso. Ensine a eles o caminho para estar na aliança com Deus através do sangue de Cristo Jesus, para que eles permaneçam nesse caminho e no fim eles possam dizer: meu pai me ensinou o bom caminho, para que eles possam lembrar de você pelo resto da vida, porque você ensinou o ensinamento mais importante que alguém pode ter, o Evangelho de Cristo, o Evangelho. Meus queridos irmãos, concluindo aqui as minhas palavras, aproveite essa semana agora que se inicia para exercitar o seu papel como pai. Exercite seu papel como pai. E aqui eu queria me dirigir a você, pai. Não são pais, pai, homem, o sexo masculino, pai. Exercite seu papel essa semana. Vou lhe dar aqui algumas instruções para isso. Esteja atento às oportunidades para instruir os seus filhos. Peça ao Espírito Santo que te faça ver as oportunidades que Ele vai dar a você, para você instruir os seus filhos. Talvez no momento em que você esteja caminhando com Ele, talvez no momento que esteja só você e Ele à mesa, comendo, né, se alimentando. Aproveite os momentos que Deus vai te dar. Busque instruir os seus filhos para o que virá. Você já experimentou muita coisa, e eles precisam saber disso. Irmão, se tem uma coisa que os nossos filhos gostam de ouvir, são as nossas histórias de outrora, o que a gente viveu. Irmãos, quando lá em casa eu começo a contar o que eu passei certa vez na minha vida, eles começam a ficar com o olho esbugalhado, querendo ouvir o que foi que eu passei, como foi que eu me saí, porque a gente está instruindo os nossos filhos. Essa semana aproveite essas oportunidades que Deus vai te dar. Além disso, encoraje seu filho a viver a vida de Cristo. Se na escola tem encontrado dificuldade, chama ele, conversa com ele, encoraja ele, para que ele não seja só mais um que vai ser levado pela multidão que corre para longe de Deus. Instrua a ele, prepare a ele para isso. Porque a vida com Deus, irmãos, não é fácil. Se fosse, Jesus tinha dito: pegue um coco, uma boa rede e vá sentar na praia, se você quiser me seguir. Ele não disse isso.
Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. E a gente precisa encorajar os nossos filhos para eles viverem a vida à luz da cruz. Meus irmãos, não deixemos que eles fraquejem diante das dificuldades que vão aparecer. Porque a tendência na dificuldade é a gente querer desistir. Não, está difícil demais, esse negócio de ser crente não dá certo, eu não quero. E a gente precisa encorajá-los a serem corajosos, a serem homens, a tomarem a responsabilidade que Deus nos dá. Mostre a seus filhos o bom resultado que Deus tem para todos que permanecem na aliança. A gente quer sempre o bom resultado, e há um bom resultado, irmãos, para quem permanece firme na aliança. Para Salomão, Davi diz: permaneça na aliança, e tudo que você fizer vai prosperar. Você vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Se você permanecer em Cristo Jesus, há uma coroa para você, há um galardão para você, há glória para você, há grande recompensa em estar com Deus. Meus irmãos, através de Cristo nós temos a paz com Deus e podemos aguardar a recompensa, porque a gente não trabalha em vão. É terrível, né? Dia dos Pais, aí você passa a semana toda se planejando, vou fazer aquela feijoada. Você prepara aquela feijoada, vai lá, compra feijão, toicinho, né? Prepara lá um suco ou um refrigerante bem geladinho, só que tem um detalhe: você começa a cozinhar e esquece o feijão no fogo e o feijão queima. Todo o esforço, todo o trabalho que você teve, você agora percebe que foi vão, não teve recompensa. Por mais que você se esforçou, por mais que você se dedicou, gastou, no final você não pôde experimentar o que tanto queria. Não é assim no reino de Deus. O nosso esforço tem recompensa. No final a gente vai comer a feijoada, porque Cristo Jesus já garantiu para nós, e nós precisamos lembrar isso aos nossos filhos. Precisamos dizer a ele: está doendo, vai ser difícil, dificuldades virão, oposição vai vir, mas não desista. Encoraje os seus filhos, para que eles possam se manter no caminho de Cristo Jesus. Eles vão tropeçar, você tem que estar lá com a mão estendida para erguê-lo. Eles vão ter dúvidas, você tem que estar lá para iluminá-los, lançar luz nas dúvidas, para que eles possam saber o que fazer. Meus queridos irmãos, que essas instruções cruciais de Davi a Salomão, essa forma como ele instruiu, possa estar na nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a cumprir bem essa responsabilidade que Deus nos deu, de sermos pais. Então vamos orar nesse momento e vamos ficar de pé. Vamos pedir a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, para que aquilo que ouvimos nessa noite possa ser vivenciado por nós. Então vamos orar nesse instante. Meu Pai, diante do Senhor nós estamos, e nós te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela perscruta o nosso coração. Por mais que tenhamos coisas guardadas, escondidas e que ninguém sabe, o Senhor é o Deus que sabe, que sonda o nosso coração. E nós te louvamos porque nessa noite o Senhor nos trouxe instrução, porque nessa noite o Senhor nos fez ouvir as palavras de um homem, Deus, segundo o teu coração, e que foram dadas nos últimos dias de sua vida como palavras cruciais para que o seu filho se conduzisse bem. Meu Pai, o que nós queremos é poder educar os nossos filhos também naquilo que o Senhor um dia nos ensinou. Meu Deus, nos ensina a tomar para nós a responsabilidade na instrução dos nossos filhos, para que eles possam, Senhor, levar adiante aquilo, Senhor, que temos seguido, o Teu caminho, a cruz, o Evangelho, Senhor. Meu Deus, eu te peço por os pais aqui presentes, aqueles, Senhor, que diante do que ouviram, se sentiram, Deus, tocados, assumirem durante essa semana e nos dias que virão, a responsabilidade na criação dos seus filhos. Meu Deus, dá força a estes, dá sabedoria a eles, Senhor. Não deixe que eles venham desfalecer ou se sentirem incapazes, Senhor, porque com o Teu Espírito e com a Tua palavra, Senhor, nós somos capazes de instruir os nossos filhos no bom caminho. Meu Deus, esse trabalho não é vão, porque é trabalho de semeador, nós estamos semeando para colher mais adiante.
meu Deus, e dá a honra, dá essa graça a cada um de nós, para que no futuro venhamos colher na vida dos nossos filhos aquilo que temos plantado hoje. Pai, seja com esses pais que assim estão. Pai, eu te peço, Deus, também por aqueles que ainda estão na expectativa, Senhor, da paternidade. Meu Deus, que o Senhor lhes dê a sabedoria nesse momento, que aquilo que foi falado aqui, Senhor, fique guardado no coração deles, que eles aprendam, Senhor, de forma antecipada aquilo que precisarão fazer diante dos seus filhos, diante daqueles que são herança e recompensa do Senhor em suas vidas. Meu Deus, eu te peço assim, abençoa-nos no decorrer dessa semana, meu Pai. O que queremos é viver para Ti, e pedimos, ajuda-nos através do Teu Espírito Santo a viver a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Pai, assim eu te peço, assim eu te oro, com a certeza de que o Senhor há de nos socorrer e nos ajudar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.